Mais de 4.000 mensagens na prisão, fã-clubes, cartas apaixonadas e petições para anular sua sentença de morte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é o caso do Deadpool Killer, um assassino frio e debochado, mas que é bonito demais para morrer. Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. Wade Steven Wilson nasceu em 20 de maio de 1994. A mãe dele não foi identificada, mas o pai também se chamava Steven e ele tinha 15 anos quando ele nasceu. Então, os dois decidiram colocar ele para adoção e ele foi adotado por um casal que frequentava a mesma igreja dos pais. Algumas fontes dizem que eles eram parentes da mãe biológica do Wade. A família depois teve mais 2 filhas e todos foram criados da mesma forma. Ele teve um lar normal, uma criação normal e ele foi criado com amor. E eu estou dizendo isso porque algumas pessoas dizem que ele fez tudo o que ele fez porque ele cresceu num lar disfuncional ou que não era amoroso, e isso é mentira. Isso foi dito até mesmo pelo próprio Wade depois. Lá pelos seus 12, 13 anos, o Wade começou a ficar mais quieto, mais isolado das pessoas. Ele também começou a apresentar alguns comportamentos paranoicos, dizendo que a família estava sendo observada e de que tinha uma entidade que ficava na garagem da casa deles. E a polícia até foi chamada algumas vezes por causa disso. Na época também ele começou a fazer uso de diversas substâncias, se é que vocês me entendem. Então a adolescência dele foi bem problemática, não foi nada tranquila para os pais. O pai dele, adotivo, levou ele algumas vezes para uma instituição de saúde mental na Flórida. Ele sempre causou problema para os pais, arrumando brigas, vendendo ilícitos na escola. Ele foi suspenso várias vezes, foi preso algumas vezes e tudo isso durante a adolescência. E com apenas 16 anos ele já tinha sido acusado de 20 crimes. Quando o Wade ele fez 18 anos, ele decidiu procurar o pai biológico. Parece que ele sempre teve essas questões de se sentir rejeitado, de não aceitar que ele foi colocado para doação, mesmo ele sendo tratado da mesma forma pela família adotiva, da mesma forma que as outras 2 filhas biológicas eram. Ele não aceitava isso de jeito nenhum. E quando uma criança ela é colocada para adoção, os pais biológicos eles não podem procurar ela, mas depois, quando ela atinge uma certa idade, se ela quiser procurar, ela vai. E foi isso que ele fez. Ele queria muito encontrar o pai dele biológico e ele conseguiu. Então eles começaram a ter ali algum contato, mas era uma coisa bem rasa. Eram algumas ligações de vez em quando, umas mensagens de vez em quando. E o Wade ele procurava mesmo o pai quando ele precisava de alguma coisa, principalmente de dinheiro ou quando ele se metia em alguma encrenca. Então o pai biológico percebeu que era uma aproximação sempre por interesse, Não é porque ele tinha algum carinho ou porque ele queria realmente se conectar com o pai. Então, ele sempre foi um adolescente problemático, uma pessoa com várias questões. E agora nós vamos para o dia dos fatos, para o dia dos crimes pelos quais ele está sendo julgado. Em 6 de outubro de 2019, o Wade conheceu a Christine Melton, de 36 anos, e a sua amiga Stephanie num bar, em Fort Myers, Califórnia. Ele disse que o nome dele era Junior e aí ele se apresentou para as duas, Chegou ali de uma maneira amigável, super agradável, conversando, não chamou a atenção de nenhuma forma negativa. E eles ficaram conversando até quase o bar fechar. Depois disso, eles foram para a casa de um amigo das duas e nessa noite o Wade e a Christine eles tiveram relações. E na manhã seguinte, os 3 foram para a casa da Christine e da Stephanie, Elas moravam juntas. A Stephanie chegou em casa e já começou a se arrumar para ir trabalhar, então o Wade e a Christine ficaram sozinhos. Enquanto a Christine dormia, o Wade a atacou, a estrangulou até a morte e ela foi encontrada com muitos hematomas, sinais de luta, unhas quebradas, lesões internas, ou seja, ela acordou, no momento em que ele começou a estrangular ela e deve ter sido tudo muito violento. Depois disso, ele roubou o carro dela e fugiu. No meio do caminho, o Wade encontrou uma mulher chamada Diane Ruiz, de 43 anos. Ela era noiva, ela tinha 2 filhos e ela estava indo trabalhar. Ele parou o carro e chamou ela como se estivesse pedindo uma informação. E quando ela se aproximou,
ele puxou ela e começou a estrangulá-la também. Quando ele percebeu que ela ainda estava viva, ele empurrou ela, jogou ela no meio da rua e passou com o carro em cima dela diversas vezes. Ele disse que passou em cima dela em torno de 20 vezes e, nas palavras dele, ela virou um espaguete. Tamanha é a frieza desse cara. Mas fiquem aqui comigo porque ainda tem mais coisa pela frente. O corpo da Diane foi encontrado 3 dias depois em um terreno baldio e a polícia já estava procurando por ela, e os urubus que rodeavam ali a região foram a pista, para a polícia poder descobrir o corpo. Eu não vou nem entrar aqui em detalhes de como estava o estado do corpo dela na necrópsia, porque eu acho que é desnecessário, Vocês já podem imaginar, uma pessoa que foi atropelada diversas vezes. O Wade continuou dirigindo e foi até a casa de uma ex-namorada, a Melissa Montanez. Eles tiveram uma briga porque ele levou o carro dela na noite anterior e ele bateu nela, tentou estrangulá-la, mas por algum motivo ele decidiu parar e não matá-la. No julgamento dele, ela deu um depoimento dizendo que é como se ele tivesse duas faces, uma que era maravilhosa e outra que era extremamente cruel. Então ele conseguia ser uma pessoa boa, uma pessoa carinhosa e uma pessoa horrível e violenta. Depois disso, o Wade vai até um estabelecimento de um amigo, ele estava sem camisa, cheio de sangue, ele pediu ajuda para esse amigo, disse que tinha acabado de matar uma pessoa e pediu que esse amigo comprasse uma passagem para ele poder fugir. E o amigo disse que ele estava sem alguns dentes, ele estava muito eufórico, dizendo coisas desconexas, extremamente equilibrado, e o amigo não ajudou ele, E quando o Wade foi embora, ele ligou para o 911 e contou o que o Wade tinha contado para ele. O Wade então continuou dirigindo e chegou até Ohio, isso já era 8 de outubro de 2019, 2 dias depois que ele começou essa série de crimes. Ele invadiu a casa de um casal de idosos, a casa estava vazia, ele roubou algumas comidas e de lá ele começou a fazer várias ligações para o pai biológico. E o pai estava sempre ignorando, ele continuou insistindo até que o pai dele atendeu. E aí ele contou tudo o que ele tinha feito, ele disse que ele era um assassino, que ele tinha estrangulado uma mulher. A conversa toda foi muito confusa, ele estava muito agitado, mas não estava arrependido. O pai disse que enquanto ele contava, parecia que ele tinha um certo orgulho do que ele tinha feito. Nisso, o pai colocou no viva voz e a esposa dele, não se sabe se é a mãe do Wade ou não, a mãe biológica, ela começou a ouvir tudo isso também e nisso ela ligou para a polícia. O pai dele pediu que ele mandasse a localização para que ele pudesse ajudar o Wade, mas na verdade ele estava passando a localização para a polícia. Então a polícia foi até lá e ele foi detido. No momento em que ele foi detido, ele confessou tudo o que ele fez. Ele já estava mais calmo, ele contou tudo tranquilamente, mas já na cadeia, aguardando o julgamento, ele disse que ele era inocente. Ele disse que a Christine estava bem quando ele saiu da casa dela, que ela estava viva e que ele não sabe o que aconteceu depois. E disse que para a Diane ele só deu uma carona e deixou ela no ponto de ônibus. Então ele também não sabe o que aconteceu depois. Mas é claro, que tinha o DNA dele nas duas. Depois, em outra entrevista, ele disse que ele nunca nem tinha visto a Diane na vida. E é aquilo que eu sempre digo, Quem fala a verdade não precisa ter boa memória. E claramente ele estava mentindo. Ele é o tipo de criminoso desorganizado, Ele cometeu um crime após o outro, naquele frenesi que ele estava, sem nenhum planejamento, sem nenhum padrão, sem nenhum critério para escolher as vítimas. O Wade tem alguns outros crimes relacionados a ele, como tentativa de fuga da prisão e também participação em uma gangue de supremacia branca. Se vocês separarem, ele tem 2 suásticas tatuadas no rosto, então dá para imaginar o que se passa na cabeça dele, Em abril de 2023, o Wade deu outra entrevista se declarando inocente e disse que a ligação que ele fez para o pai dele foi forçada, que ele foi obrigado a falar aquelas coisas, foi obrigado a mentir, e também disse que ele só deu uma carona para Christine, que a Diane ele também nunca tinha visto. Então, cada hora ele falava uma coisa. Praticamente 5 anos depois que o Wade foi preso, ele foi acusado pelo homicídio de primeiro grau da Christine Melton e da Diane Ruiz, e também por roubo pelo arrombamento da casa dos 2 aposentados e também foi acusado pela agressão à sua ex-namorada Melissa. A sentença dele estava entre prisão perpétua e pena capital. A defesa do Wade alega que ele sofre como dependente químico e também com doenças psicológicas. Ele passou por diversas avaliações psicológicas e os possíveis diagnósticos são
ansiedade, depressão, distúrbio esquizoafetivo, que é uma combinação entre esquizofrenia, bipolaridade e personalidade antissocial. Um outro neuropsicólogo que avaliou o Wade, que fez parte da defesa dele, disse que também ele tem um comprometimento neurocognitivo causado por lesões esportivas, né, que ele teve na adolescência e também por um acidente de carro que ele sofreu quando ele já era adulto. E que isso tudo, somado com o abuso de substâncias químicas, agravou a situação e a sua capacidade de raciocínio normal. A acusação disse que esse diagnóstico não consta nos documentos da prisão, por isso a alegação de que ele sofre de transtornos psicológicos não é suficiente para livrá-lo dessas acusações. Então eles estão nesse impasse aí. Em 12 de julho agora de 2024, ele foi levado a júri popular e 10 dos 12 jurados consideraram ele culpado e votaram a favor da pena capital. Durante todo o julgamento, o Wade ele fazia uma cara de deboche, de soberba, e quando o juiz deu a sentença, ele olhou e sorriu. E apesar dos votos dos jurados, a palavra final é do juiz e era para o julgamento acontecer agora no dia 23 de julho, mas acabou sendo adiado. Os advogados da defesa dele fizeram uma apelação para que ele fosse novamente avaliado por especialistas de saúde mental, né, por causa desse conflito aí, que não ficou muito certo se ele tem mesmo ou não algum tipo de condição que tenha levado ele a cometer esses crimes. Então, a nova audiência foi marcada para 27 de agosto, agora de 2024, e eu vou atualizar vocês quando ela acontecer. Existem várias petições para que ele não seja condenado, gente, somente porque ele é bonito. E ele é chamado de psicopata favorito. Isso, infelizmente, é muito comum de acontecer, né? Não só lá fora, mas aqui no Brasil também, de pessoas se apaixonarem por criminosos e principalmente por criminosos violentos. E tem até um nome para isso, que é hibristofilia, onde hibris é algo que passa da medida, né, algo que extrapola os níveis normais, e filia faz referência ao amor. Isso também pode ser chamado de síndrome de Bonnie e Clyde, né, que foram um casal que cometeu vários assaltos e assassinatos nos Estados Unidos na década de 30. A Bonnie, ela se apaixonou pelo Clyde, já sabendo de todo o histórico dele, e é claro que isso vem de algum transtorno psicológico ou de abusos que a pessoa sofreu na infância, né? Quem não lembra também do maníaco do parque, né, que estuprou e matou diversas mulheres e recebeu mais de 1000 cartas na prisão. Gente, isso é completamente loucura. Então, só uma curiosidade aí para vocês, né, sobre essa síndrome, né? Bom, mas voltando aqui para o caso, todos esses exames que precisa fazer para constatar se ele tem ou não doenças mentais custam muito caro para o governo, né? E para o Ministério Público eles não são necessários. Então vamos ver o que eles vão decidir aí nos próximos dias. Esse caso começou a ser muito comentado nas redes sociais por causa do nome dele, né? Que é o homônimo do Deadpool, o anti-herói da Marvel, que inclusive acabou de sair um filme. E também pela aparência do Wade. E agora eu vou entrar nas considerações finais. Uma ex-namorada dele, a Kelly Matthews, começou a postar alguns vídeos depois que o caso repercutiu bastante, contando como era o relacionamento dos dois. Ela não é a mesma do caso de agressão que a gente falou um pouquinho para trás. Ela disse que ela se relacionou com ele no final de 2018 ao começo de 2019. Era um relacionamento bom, ele não era agressivo com ela. Ela sabia do histórico dele com a polícia, sabia que ele tinha sido preso por roubo e pelos problemas na adolescência, mas ela disse que ele nunca tinha feito nada de mal para ela até certo ponto. Depois ele começou a usar cada vez mais ilícitos e aí as agressões físicas começaram. Primeiro, ele roubou computadores dela, um videogame, ela relatou isso para a polícia, mas nada aconteceu. Depois, em fevereiro de 2019, ele tentou estrangulá-la várias vezes, eles estavam dentro do carro, estavam tendo uma briga, ele espancou ela, abusou dela e por algum motivo ele deixou ela sair do carro. Ela foi até um hospital, fez diversos exames, ela estava com muitos hematomas, cortes pelo corpo todo, mas o Wade negou as acusações e como não haviam testemunhas e evidências suficientes, não puderam prender ele. Gente, assim, é um absurdo. Ela chegou com diversos cortes, hematomas, o cara já tinha várias acusações, inclusive de agressões contra uma outra mulher e não tinham evidências suficientes.
Bom, esse é um daqueles casos em que o criminoso acaba se safando por ser branco, por ter boa aparência, assim como foi com o Jeffrey Dahmer, né, que escapou várias vezes da polícia simplesmente porque eles olhavam para ele e não acreditavam que ele seria capaz de cometer esses crimes porque ele era loiro e bonito. E tanto Dahmer quanto Wade, se eles tivessem sido presos no momento certo, muitas mortes teriam sido evitadas, porque se as acusações da namorada dele tivessem sido levadas a sério, a Christine e a Diane não teriam morrido. Então, mais uma vez, a polícia falhou e outras pessoas acabaram pagando por isso. Isso acontece aqui no Brasil e também acontece lá fora. O Wade, ele virou uma celebridade. Ele tem milhares de fãs, ele já recebeu em torno de 4.000 mensagens na prisão, cartas de mulheres com declarações, fotos, fora essas cartas ao juiz para que ele não seja condenado à pena capital. E eu acho que ele deve sim ter questões psicológicas, o que não exclui o que ele fez, porque nesses dias dos crimes foi um negócio todo frenético, né, de muita raiva, ele só saiu matando sem nenhum planejamento, sem nenhuma relação com as vítimas e também entre uma vítima e outra, né? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ele não se preocupou com o DNA que ele estava deixando, nada. Ele só saiu fazendo o que ele quis. Mas eu não acho que ele seja inimputável, não acho que ele não compreenda o que ele fez em razão de alguma doença mental. Até porque em todo julgamento ele está sempre com uma postura bem arrogante, prepotente, ele não demonstra nenhum tipo de arrependimento ou algum tipo de confusão mental, né? Tem alguns casos que o assassino está totalmente desconexo, como se realmente não fosse com ele o que está acontecendo ali. E esse não é o caso do Wade. Bom, esse foi o caso de hoje, agora eu vou indo. Me digam aqui nos comentários o que você acha dessa história toda, dessa loucura em cima dele, dessa romantização. É uma coisa que eu nunca vou entender, porque pessoas acabam se atraindo por esse tipo de pessoa, mas acontece. Então, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e enviar para alguém que possa gostar desse conteúdo. Um beijo e até o próximo. Tchau!